Conversa vazada internamente no Flamengo irrita a diretoria. Sobre Pedro. Juninho, duas propostas e uma história? Meu Deus. CBF divulga data e horário do jogo do Flamengo contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Também tem novela Carrascal chegando ao final. Atualização sobre o prazo de retorno de Eric Pulgar. Não animou em nada, de verdade. E por fim, Wesley. Pode rolar uma negociação extremamente curiosa. Para mim, bastante, inclusive. Mas é o que está rolando por aí, amigos. Fala, galera rubro-negra! Estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum. E deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vene Casagrande, em seu canal do YouTube, divulgou conversas que ele teve internamente com algumas pessoas do Flamengo, as quais falaram sobre a expectativa de retorno de Eric Pulgar aos gramados. De verdade, não me deixou nada feliz. Ele, pela expectativa, ele só retornará em outubro e, basicamente, está fora de confrontos importantíssimos pela Libertadores e Copa do Brasil, sem contar as rodadas que ele não vai participar do Campeonato Brasileiro. De verdade, uma perca significativa para o nosso Flamengo. E muito, né? E muito, porque, perdemos o Pulgar, a gente já não tem mais o Gerson. Ai, meu Deus do céu, que complicação, hein? Esse retorno de Mundial, que era para estar sendo um momento de festa para o Flamengo, está sendo um momento de martírio, galera. Parece que a coisa está ebulindo internamente. Trouxeram aquelas nuvens lá dos Estados Unidos, toda para o Rio de Janeiro, né? Bom, galera, seguindo com as notícias, a última quarta-feira foi um dos dias mais tensos aí nos bastidores do Flamengo desde o início da gestão do BAP. E o motivo nada tem a ver com a nossa eliminação no Mundial de Clubes. A tensão gira em torno daquela situação delicada envolvendo o atacante Pedro. Segundo o GE, galera, o presidente BAP ficou extremamente incomodado ao descobrir que um membro do departamento de futebol teria dito ao jornalista Mauro César Pereira que aceitaria vender o Pedro por 15 milhões de euros. Quem também não gostou nada da situação foi o técnico Felipe Luiz. O Pedro também ficou muito surpreso com esse ocorrido, também não é para menos, né? E mesmo insatisfeito com os minutos que ele tem recebido, ele quer renovar o seu contrato com o Flamengo. Bom, o clube já identificou quem teve essa conversa com o jornalista e está tratando do assunto internamente. A diretoria acredita que se tratava de uma conversa informal, mas reconhece que faltou cuidado aí por parte desse cidadão, o que acabou expondo o clube e o jogador de uma forma totalmente desnecessária. Ainda segundo o GE, galera, ao longo do dia, BAP se reuniu com membros do futebol e deixou claro que mantém total confiança no trabalho da equipe. O presidente afirmou que nunca foi consultado desde quando se tornou presidente do Flamengo sobre uma possível venda do Pedro. E reforçou que entre os titulares hoje do Flamengo, o único nome negociável é o de Wesley. É claro, né, galera, que se surgir aí propostas boas, outros jogadores também podem sair do Flamengo. Mas a intenção da diretoria, ainda segundo o BAP, é manter o Pedro no elenco. Como a gente já tinha comentado com vocês aqui no canal, esse é um assunto muito delicado e agora a gente esperar aí, né, para ver o que vai virar mais nessa história. Interesse de jogadores do Flamengo, principalmente após o Mundial, tem alguns. Existem até conversas falando em meia dúzia de jogadores podendo deixar o Flamengo. Mas, por enquanto, é só especulação, a gente prefere nem trazer o tema. E outra coisa,
A impressão que passa é que a nossa diretoria começa a bater cabeça, né? Pois é, Umas né? coisas meio esquisitas acontecendo, Dá hein, até galera? medo de pensar quando abrir a janela. Meu Deus. Seguindo com as notícias, ao que tudo indica, a novela Carrascal está chegando ao fim. Por quê? O Flamengo e o Dinamo Moscou se alinharam com relação à condição de pagamento pelo jogador. Existia uma indefinição. Agora, o que o Dinamo aguarda são as garantias financeiras, tema que já foi pauta em alguns programas nossos com relação a Flamengo cobrando garantia dos clubes que queriam jogador do nosso time, não é? Pois é. Agora é o contrário. Depois disso, alinhado, coisa que com certeza não vai ser nem um pouco difícil, o Mengão planeja pagar em volta de 12 milhões de euros pelo jogador. Uma quantia considerável. Espero que realmente o investimento vale a pena, de verdade. Todos nós esperamos isso, né? É. Galera, seguindo com as notícias, a primeira contratação da era José Botto no Flamengo pode estar de saída do clube após ter feito apenas 7 jogos como titular. Ju, que é isso que você tá falando? Ainda ontem nós falamos dele aqui no canal. Juninho, galera. O centroavante recebeu 2 propostas da Arábia Saudita, uma do Al Riyadh e outra do Najma. Ambas são por empréstimo com compensação financeira ao Flamengo e o clube já discute aí a possibilidade junto ao staff do jogador. Todos se lembram que o Juninho foi contratado em janeiro desse ano, vindo do Qarabag por 5 milhões de euros. Desde então, entrou em campo em 22 dos 39 jogos da temporada, mas só começou como titular em 7. Marcou 3 gols, incluindo aquele decisivo na vitória por 2-1 sobre o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. Apesar disso, galera, o camisa 23 teve poucas oportunidades para engatar aí uma sequência significativa no Mengão. Nos últimos 10 jogos do Flamengo, por exemplo, ele entrou apenas em 4, sempre no segundo tempo. No Mundial, jogou só os minutos finais da partida contra o Los Angeles. Bom, o staff do Juninho vai discutir com o Flamengo os detalhes das propostas, sauditas. Mas acredita que o atacante pode render mais com a camisa do Flamengo. Juninho, por sua vez, galera, segue se dedicando nos treinos, tentando provar para Felipe Luiz de que ele merece mais chances. É outro aí que a gente tem que aguardar para ver o que vai acontecer. Lembrando que o contrato do Juninho, como o Carlos trouxe ontem, vai até dezembro de 2028. Tentar provar que merece estar no Flamengo, tem tantos nesse momento, não? Que precisam, né? E não fazem. Pois é. Pode estar pintando aí, galera, uma negociação no mínimo curiosa. O treinador hoje da Roma é o Gianpiero Gasperini. Ele era, no ano passado, treinador da Atalanta. E os amigos devem se recordar que ainda ontem a Ju falou, festa de despedida, o jogador já tinha passagem comprada, de repente, não vai mais. Estava sentado lá no aeroporto, não, volta para casa. Hoje o treinador assumiu o comando técnico da Roma, que tem ligação com o Everton da Inglaterra, pertence ao mesmo dono. Por que é estranha ou diferente? A ideia inicial é a Roma contar com o jogador. O técnico não abre mão, ele quer o futebol do Wesley. A proposta inicial de 25 milhões não agradou o Flamengo. Botto já falou por várias vezes que o mínimo para se iniciar uma negociação é 30 milhões de euros. Aí entra o Everton. Isso tudo devido a fair play financeiro. A Roma não poderia fazer a compra, pelo que a gente está entendendo, por esse valor. Então, seria feita uma ponte. O Everton compra o atleta e o empresta para a Roma. Assim, o jogador iria para onde de destino o técnico quer, que é no time italiano. Só tem uma curiosidade. O próprio Everton tentou a contratação de Wesley, mas apareceu um outro lateral e eles desistiram da ideia. Na época era o tal do TT do Fulham. Não deu certo o negócio, eles ainda precisam de um jogador para essa posição, mas a necessidade e o pedido do técnico da Roma
se realmente efetivar a negociação, é o que vai prevalecer. A verdade toda é a seguinte, né? A gente está vendo um monte de clubes interessados no jogador. Tem inclusive o Barcelona, que está acompanhando de longe toda a história. Não fez investimento, não fez nada, mas dizem que também está de olho. Vamos ver como vai acabar essa história, ou como vai começar, porque afinal de contas é semana que vem que abre a janela, né? Você falou do Barcelona? Sim. Os quietinhos são os piores, São os piores, amigos. é verdade. E um outro detalhe, hein? Esse técnico aí deve amar mesmo o Wesley, porque, poxa, tá fazendo todo um alvoroço para levar o garoto, hein? Quer. Vamos ver, né? Bom, galera, e para finalizar, só uma notinha bem rápida aqui. Essa semana nós trouxemos a agenda do Flamengo dos jogos para esse mês de julho. Até então, a partida entre Flamengo e São Paulo no site da CBF estava a definir. CBF, né, galera? Porém, já foi tudo resolvido, amigos. A CBF confirmou esse duelo para o dia 12/7, sábado, às 16h30, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nossa, um sábado, 4h30 da tarde, que horário diferente, né? Atípico, realmente atípico. Mas já tá tudo definido. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.